Fazer jogos é complicado. Muito disso, fora os inúmeros bugs e conceitos de game design que você inclusive pode aprender aqui no canal, tem um fator que deixa tudo extremamente mais complicado. E esse fator é quem joga o jogo, o player dele. E vocês não têm a mínima ideia de quanto isso atrapalha quem faz jogos. Porque quem vai jogar o jogo, joga ele de uma forma quase que imprescindível, não dá nem pra pensar o que o jogador vai fazer. E o trabalho de quem faz jogos é limitar isso. Pegar e guiar o jogador, ao menos jogar o jogo da forma que é pra ele ser jogado. Então imagina só, você faz o seu jogo por anos, quase décadas dependendo. E em poucos meses você vê que esse tipo de coisa acontece. Pois é. Mas isso não é algo raro ou incomum, porque todos os jogos são jogados de uma forma errada. E na verdade, isso até que pode ser bom. Provavelmente a forma mais comum de se jogar um jogo da forma errada, entre muitas aspas é claro, é fazendo speedrun. E de verdade eu acho que eu realmente tenho que fazer um vídeo inteiro sobre elas, porque tem muita coisa pra falar. Mas enquanto eu não faço esse vídeo, inclusive se inscreve no canal pra não perder ele, ela sempre esteve por aí, desde sempre mesmo, e foi muito popular desde sempre também, tendo diversos eventos competitivos e recordes a serem batidos. E toda a graça da speedrun tem justamente puxar o conceito de zerar jogos rápidos ao seu limite, fazendo exploits pra simplesmente não perder um frame sequer. Eu já até fiz um vídeo explicando sobre um speedrun que você mesmo pode aprender com algumas horas de prática. Hoje provavelmente essa é a forma mais comum de se quebrar um jogo, e tem uma comunidade extremamente concisa e focada em terminar o jogo dessa forma. E pra vocês terem uma ideia de como essa comunidade é engajada, se eu me lembro bem, há muito tempo atrás um streamer fez um bug acidentalmente em Mario 64, e esse bug cortava metade do tempo inteiro de uma sessão de Mario 64. E outro cara viu isso e simplesmente fez uma premiação de $1000 pra quem achasse como fazer esse bug, porque não era só um glitch comum. Esse glitch mudaria completamente o cenário de speedrun de Mario 64, e até hoje, 7 anos depois, não conseguiram achar esse bug. E isso é só uma pequena fração para vocês entenderem como essa comunidade é engajada, mas essa não é a única forma tão famosa de se jogar um jogo da forma errada, porque existe algo extremamente mais insano do que fazer speedruns, que é simplesmente jogar o jogo contra o controle. Eu falo de jogar com bananas, ou um dance pad. E isso é extremamente comum em jogos Souls-like, tipo, chega a ser até meio esquisito. Dark Souls sendo zerado usando a voz em dance pad, guitarras do Guitar Hero em bananas, e principalmente o mais insano de todos, Elden Ring zerado usando 2 dance pads, um para cada jogo. Isso é insano demais, e toda essa comunidade está justamente baseada principalmente no absurdo que isso é, já que a maioria dos jogos são zerados de formas completamente não convencionais. Isso também se baseia no desafio de terminar um jogo difícil de uma forma mais difícil ainda. Mas ainda assim, talvez isso esteja meio longe para você que está assistindo o vídeo. Então, uma forma que vem se popularizando, que é extremamente acessível de se jogar um jogo de uma forma errada, é a famosa forma do jogo X, mas essa é uma forma completamente divertida de se jogar um jogo que você já conhece, e com total certeza é bem menos complicado do que zerar o Elden Ring usando o Dance Pad. E toda essa trend começou lá em 2020, nos famosos vídeos de Minecraft mais, que consistiam em zerar o Minecraft de formas completamente diferentes, como zerar com itens, zerar em linha reta, zerar no criativo, Minecraft mas é um círculo, e por aí vai. Essa trend foi se alastrando para cada vez mais outros jogos, e claro que um que sempre esteve presente foi Dark Souls, zerando com a pior arma do jogo, zerando sem tomar nenhum hit, e por aí vai. E justamente por essa forma ser extremamente acessível, muitas pessoas podem fazer ela, e muitas pessoas fizeram. Então cada vez mais e mais as pessoas foram jogando os jogos de uma forma que não é certa. Mas tem um pequeno porém nisso, que é que, na verdade, isso é algo muito bom. Muitas vezes, quando a gente fala de jogos, ao menos uma maioria das pessoas vê eles como simplesmente um jogo, de uma forma extremamente ruim. Porque isso pressupõe que tudo que o jogo vai ser, e até um ponto X, fazer tarefa Y, isso até os créditos subirem. Isso é a forma mais simples de se ver um jogo, porque isso exclui completamente que você está inserido no mundo dele, que você existe e pode interagir com o que você quiser dentro dele. E isso é colocar uma venda nos segredos, easter eggs dos jogos, ou até interações deles mesmos. E às vezes isso exclui algo que é extremamente óbvio, que, caso vocês não saibam, jogos são formas de arte, e eles estão aí para ser experienciados. Não é só um boneco que você controla até te falarem que o jogo acabou. Inclusive existem inúmeros jogos em que propriamente zerar ele nem importa tanto assim. O que importa realmente vai ser a sua jornada, ou simplesmente ver a história que ele quer te contar. E a ideia de jogar jogos de uma forma que não é pra você jogar sempre foi algo muitas vezes não intencional. Um exemplo
exemplo claro disso seria H1Z1, que é um jogo de sobrevivência e multiplayer, mas os jogadores acharam muito mais divertido simplesmente lutarem um contra o outro. Isso criou um novo modo de jogo, que é o King of the Hill, que não é nada mais nada menos do que um Battle Royale. E se não me engano, esse foi um dos primeiros jogos a iniciarem toda essa onda de Battle Royale. E o B-Hop do CSGO também é um exemplo disso, já que a Source era meio quebrada e possibilitava os movimentos mais diferentes. Mas às vezes jogar um jogo não precisa ser algo grande assim. Às vezes jogar um jogo multiplayer com seu amigo e querer matar ele ou algo assim, ainda assim é uma forma diferente de se jogar um jogo, e às vezes é até meio divertido. Isso sempre vai ser algo que todos vão se beneficiar enquanto jogarem o jogo, porque além de ser mais divertido e dar um frescor novo ao jogo, isso obviamente vai aumentar a longevidade da vida dele. Assim como os mods que eu já falei aqui no canal, vai ver esse vídeo imediatamente, tudo isso gera experiências incríveis nos jogos, mas não só isso. Às vezes isso pode florescer uma comunidade inteira que é extremamente engajada no jogo. Um exemplo disso seria a comunidade inteira de Super Smash Bros. De Nintendo 64, que simplesmente mantém esse jogo vivo até hoje, por causa do tanto de exploits e mecânicas insanas que o jogo tem. E obviamente esse jogo não era para ser jogado assim. Tanto é que a Nintendo uma época tentou acabar com o cenário competitivo, mas isso é outro papo. Às vezes só colocar um desafio dentro do jogo pode mudar completamente a forma que você joga ele. Ou se você até mesmo quiser ver alguém fazendo esses desafios, é simplesmente muito divertido. E se isso até hoje não é algo que você tentou, eu realmente recomendo que você vá fazer em um jogo. E toda vez que você jogar um jogo, não se esqueça de pensar: e se isso fosse assim? E se eu não pudesse fazer isso? E se eu não pudesse pular? E se eu pudesse dar outra resposta nesse diálogo? São nesses e se's que você pode cada vez mais e mais gostar e se apaixonar por um jogo. E quem sabe um modo de jogo inteiro, ou que só um jogo mesmo, não possa sair de um e se desses.